E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. Meu nome é Rívica. Meu nome é Alexandre. E hoje, o nosso podcast é voltado totalmente para a revisão dos highlights do ACR. Então, vocês viram a primeira parte da revisão, que foi o highlight que a Júlia e o Ricardo trouxeram, né? E foi super legal o episódio. Se você ainda não viu, não deixe de rever os principais highlights. Foi abordado muita coisa legal. Exatamente, hoje a gente vai falar sobre quais são as últimas novidades no tratamento do lúpus, diagnóstico diferencial das miopatias, paciente com SAF obstétrica, qual será que é o risco desse paciente evoluir com uma trombose e vários outros aprendizados. Mas antes disso, se você vai prestar a prova de título agora em 2024, não fique de fora do nosso curso Prática Dominada, um curso totalmente voltado para a segunda fase da prova de título, em que vai contar com discussão de casos clínicos, revisão de imagens e revisão de exame físico na prática. Então, se você quer chegar confiante na segunda fase, não fica de fora. O curso, pessoal, vai acontecer no dia 3 e 4 de março, em São Paulo, logo depois do curso de revisão de reumatologia da Sociedade Paulista de Reumatologia. Então você já aproveita e já faz uma viagem só. Além do nosso curso, a gente vai estar dando para os nossos alunos uma mentoria semanal por 8 semanas e a gente vai te acompanhar ao longo de março inteiro para a sua prova teórica em abril e depois em abril para a sua prova prática em maio. Não perca o nosso curso Prática Dominada, tá tudo dominado. 2024 é nosso. E vem com a gente, bora começar o episódio de hoje. Bora que tá bom, hein, pessoal? Vamos lá. Então, Ale, conta pra gente quais foram as novidades que você viu em relação ao tratamento de lúpus. Então, eu assisti uma sessão que foram as últimas novidades no tratamento do lúpus como um todo, não só de nefrite lúpica. Tiveram vários brilhantes palestrantes, vários comentários da doutora Michele Petri, que essa a gente nunca pode deixar de comentar, né, que é uma sumidade na área, falando de lúpus renal. O que a gente não pode deixar de avaliar na nossa prática do dia a dia? Paciente com quadro, independente de qual seja, mesmo que você suspeite de uma glomerulonefrite, a gente sempre tem que lembrar da nefropatia da SAF. Isso foi muito enfatizado. A gente tem que lembrar que a nefropatia da SAF, classicamente, o paciente tem uma urina branda, não tem sedimento urinário ativo, o paciente cursa com uma piora lentamente progressiva da função renal e com quadro de hipertensão de difícil controle. Isso é o clássico. Porém, o paciente ele pode sim apresentar proteinúria e, em até alguns casos, hematúria. E aí reforça a importância da biópsia renal nesses pacientes. Tá? Com relação especificamente a tratamento, o que foi muito debatido foi que atualmente a tendência mundial é a terapia combinada. Cada vez a gente ser mais agressivo nesse tratamento. E a gente tem duas principais opções, né, de acordo com os guidelines, principalmente do guideline do EULAR, que foi o último que saiu recentemente, em 2023, que seria ou a voclosporina ou o belimumab. E quando que eu vou preferir a voclosporina e quando que eu vou preferir o belimumab? O belimumab eu vou preferir naquele paciente que tem uma taxa de filtração glomerular reduzida, é um paciente que não tem síndrome nefrótica, que não tem classe 5, que eu tenho preocupação com segurança, tá? Uma paciente que tem desejo gestacional, paciente que tem manifestações extra-renais do lúpus, então o paciente tem quadro articular, por exemplo, eu vou preferir o belimumab. E um comentário da doutora Michele Petri foi para preferir também o belimumab em pacientes com histórico de neoplasia, que ele é mais seguro nesse cenário. Quando que eu vou preferir a voclosporina? Paciente com quadro nefrótico, membranosa, né, nefrite membranosa, uma taxa de filtração glomerular maior, 45, e um paciente que ele prefere um tratamento via oral. E você confia na adesão desse paciente também, tá bom? Pessoal, só um comentário, né, um adendo, o que é terapia combinada? Então, a gente usar medicamentos associados à terapia padrão. A terapia padrão é o corticoide com micofenolato ou ciclofosfamida. Tá bom? Então a gente pode fazer o belimumab associado ao corticoide micofenolato ou associado à ciclofosfamida e a voclosporina também é o mesmo cenário, associado à terapia padrão, tá bom? Isso que é a terapia combinada. Perfeito. E aí, só puxando um ganchinho aqui para mim, falando sobre fertilidade dentro do tratamento da nefrite lúpica, né? A gente sabe que a ciclofosfamida é uma medicação bastante associada com a infertilidade, né? Por sabermos que
ela vai alterar a reserva ovariana, isso tanto pensando em mulheres e nos homens, alterando os espermatozoides, a gente pode ter infertilidade nos dois pacientes, né? Ou seja, homem ou mulher. E a gente tem que tomar o cuidado sempre antes de iniciar a medicação, né? E a gente sabe bem, né, como reumatologistas, de explicar ao paciente. Hoje em dia a gente tem usado cada vez menos a ciclofosfamida mensal, né, no esquema NIAID. Mas em algumas situações a gente tem que fazer mesmo, paciente grave, não tem como vir com a frequência maior, como a gente faz com o esquema de Eurolupus, e a gente acaba optando pela ciclofosfamida mensal. E esse é a forma da ciclofosfamida que está mais associada à infertilidade. E existem algumas formas da gente tentar reduzir esse efeito colateral tão indesejado, né, para as nossas pacientes, que a gente sabe que paciente lúpica, na grande parte, mulheres em idade fértil. Então, essa foi uma palestra bem interessante, tá? Que trouxe a importância da gente lembrar da terapia associada do GNRH. O ideal é que essa medicação seja feita 10 a 14 dias antes da dose da ciclofosfamida. Claro que em determinadas situações, que a gente está diante de um contexto de gravidade, a gente acaba não conseguindo fazer antes da primeira dose, mas a gente pode tentar unir nas doses seguintes, pelo menos 10 a 14 dias mais ou menos antes da próxima dose da ciclofosfamida, né? Isso é uma opção, né, para a gente conseguir diminuir o risco, o efeito colateral de infertilidade. Outra opção, caso a gente possa fazer, é usar a ciclofosfamida no esquema Eurolupus. Outra opção, claro, é a gente pensar em esquemas alternativos, como o micofenolato, se a gente for precisar de terapia combinada, como o Alexandre falou, micofenolato, belimumab, né, junto com corticoide, e aí a gente tentar pesar cada caso e sempre compartilhar a nossa decisão. Falando na população masculina, existe a opção também de fazer a criopreservação, que, claro, né, a gente tem que ver todo o contexto e em relação também à disponibilidade, custo, né, que é uma opção também para fazer isso com o sêmen masculino, tá? Também o ideal é que seja feita antes de começar a infusão da ciclofosfamida, mas caso não tenha como, a orientação é que aguarde pelo menos 3 meses após, né, o uso da ciclofosfamida para que seja coletado o material para a criopreservação. Ótimo. Muito bom, Rivka. Com relação ao risco de insuficiência gonadal, né, na mulher, principalmente de infertilidade, esse risco ele aumenta de acordo com a idade e com a dose acumulativa. Tem uma regrinha para todo mundo memorizar, 20 gramas aos 20 anos leva a um risco de 50% de insuficiência gonadal. 30 anos, uma dose de 10 gramas. 40 anos, uma dose de 5 gramas. Então, quanto maior a idade do paciente, menor a dose acumulada para induzir insuficiência ovariana nesses pacientes. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar, que está sendo cada vez mais questionado pelos nossos pacientes, é a possibilidade também de congelar os óvulos. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Primeiro, que o paciente deve estar em baixa atividade de doença ou em remissão por pelo menos 6 meses, né? A mesma coisa que a gente orienta o paciente quando, por exemplo, o paciente tem desejo de engravidar. E, além disso, a gente tem que avaliar a presença de anticorpos antifosfolípides, né? Porque há um risco maior desses pacientes quando a gente vai fazer o esquema de indução da ovulação com hormônios, de induzir efeitos protrombóticos. Então, se o paciente tiver antifosfolípide positivo, mesmo que ele não tenha SAF propriamente dita, é recomendado que seja feita terapia de profilaxia para trombose. Tá bom, então paciente com SAF, né, com trombose arterial venosa prévia, eu posso, nesses pacientes, fazer terapia com estimulação ovariana? Como é que faz isso? Isso, pode. Mas a gente tem que ficar atento, obviamente, pelo risco de induzir um novo evento trombótico, pela alta carga hormonal que é feita para induzir a ovulação. O paciente ele tem que estar em anticoagulação terapêutica, tá? Seja com heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada. E lembrar que os pacientes que têm SAF obstétrica tem que fazer também a terapia profilática, da mesma forma que os pacientes que não têm SAF, mas que têm antifosfolípides positivos, tá? Então, assim, antifosfolípide positivo
ou SAF obstétrica, a gente tem que fazer a heparina profilática. No paciente que tem SAF propriamente dita, a gente vai ter que fazer, obviamente, já, né, a anticoagulação terapêutica, seja com heparina fracionada ou de baixo peso molecular. Voltando a falar dos destaques também da palestra, das novidades do tratamento no lúpus, né? Um outro destaque também foi com relação ao obinutuzumab, tá bem? Que é uma terapia de terceira geração, depletora de linfócitos B, CD20 positivos, tá? A primeira geração que a gente teve foi o rituximab, segunda geração de depletor de linfócito B, o ocrelizumab, que é usado bastante na neurologia, e agora a gente tem a terceira geração, que é o obinutuzumab. O obinutuzumab, no estudo recente que foi publicado, que é o estudo Nobility, que foi um estudo parecido com os estudos iniciais do rituximab, o estudo Lunar e o estudo Explorer. O desenho do estudo foi bem parecido. Ele avaliou resposta renal completa em 52 e 104 semanas. Você associar o obinutuzumab ao micofenolato versus micofenolato mais placebo foi superior, tá? E foi bem superior. Então, o que parece? Parece que quando a gente consegue atingir uma depleção importante de linfócito B, uma depleção profunda, a gente talvez consiga realmente atingir maior nível de resposta ao tratamento. E, continuando com relação a isso, agora falando de lúpus não renal, foi a mesma sessão. O que é importante a gente avaliar no paciente com quadro de lúpus cutâneo de difícil tratamento? Primeira coisa, né, quando a gente faz em qualquer paciente que não está respondendo ao tratamento, adesão, checar a adesão. Segundo, checar a fotoproteção. Até a doutora Michelle Petri perguntou para todo paciente que não está melhorando, ela pergunta cadê o chapéu do paciente, onde está o chapéuzinho dele, que é importante. Avaliar tabagismo, sempre avaliar se o paciente está usando algum medicamento que pode piorar o quadro cutâneo, e a gente tem que lembrar de 2 medicamentos, um inibidor de bomba de prótons, outro hidroclorotiazida, também que pode piorar a fotossensibilidade do paciente. E um dado interessante, né? 80% dos pacientes com quadro cutâneo vão atingir a resposta, vão atingir remissão do quadro cutâneo no início do tratamento. Porém, apenas 12% dos pacientes permanecem em remissão ao longo da doença do quadro cutâneo. Então, por isso que é importante a gente pensar em novas maneiras de tratamento desse quadro cutâneo. E aí a gente tem que começar a pensar cada vez mais nas novas terapias biológicas. E a gente está falando de belimumab e anifrolumab. E só relembrando, já no EULAR, o anifrolumab já entrou como primeira linha de tratamento em paciente com quadro cutâneo grave. E como segunda linha de tratamento já entrou o belimumab e o anifrolumab. Se for para escolher entre um e o outro, pensando no quadro cutâneo e uma paciente que tem desejo gestacional, novamente a gente volta a falar do belimumab, porque é um remédio que já está mais tempo no mercado e a gente tem mais experiência. E lembrando, né, pessoal, quando a gente fala de anifrolumab, belimumab, ele é associado à terapia padrão, né? A maioria das vezes a gente vai estar associando a hidroxicloroquina que o paciente já está usando. Se ele tinha usado metrexato, tinha tido algum grau de resposta, mantém o metrexato e associa o anifrolumab ou o belimumab. E o que foi visto, né, vários casos foram apresentados, que alguns pacientes, mesmo com lúpus discoide, têm apresentado até repitelização. Então, aquele quadro antigamente que a gente considerava de lúpus discoide, crônico, com cicatriz, que era irreversível, atualmente, com o anifrolumab, a gente tem visto até alguns pacientes que estão evoluindo com cicatrização e com repigmentação da lesão de pele, mostrando uma recuperação importante que a gente nunca tinha visto com nenhum tratamento para o quadro cutâneo. Então, realmente, os resultados estão sendo bem animadores. Então, eu vou trazer para vocês agora uma sessão que foi super legal, que trouxe para a gente as medicações que a gente usa no dia a dia mesmo, que são bem frequentes e que podem estar relacionadas a manifestações imunomediadas, né? Desde lúpus induzido por drogas, vasculite induzida por drogas e manifestações mesmo de artralgia, artrite, que simulam artrite reumatoide, polimialgia reumática, que são secundárias a medicações, né? E aí, pegando o gancho de lúpus, né, o lúpus induzido por drogas, é algo que a gente precisa lembrar mais no nosso dia a dia, né? E existem algumas pistas que eu achei muito interessante a gente trazer e lembrar aqui. Diferente do lúpus sistêmico, né, o lúpus que a gente está acostumado a ver, né, o lúpus induzido por drogas, ele tem uma relação entre gênero feminino e masculino mais proporcional, né, homens e mulheres acometidos de forma equivalente. Tá? O que chama a atenção é que são pacientes mais velhos, e isso talvez também pelo fato dos pacientes mais velhos usarem mais medicações, né, polifarmácia, terem várias comorbidades. Além disso, o início dos sintomas eles são mais abruptos do que a gente espera no paciente com
com lúpus convencional. E, além disso, são pacientes que menos comumente vão positivar anticorpos. Então, o anti-DNA, o anti-SM, raramente vão vir positivos, né? O antihistona, que a gente está acostumado a ver e associar ao lúpus induzido por drogas, ele é mais frequente no lúpus induzido por drogas, mas de 60% a 80% dos pacientes que têm lúpus pode vir com antihistona positivo também. Então, assim, o antihistona positivo, ele não vai nos ajudar tanto assim. Vai conseguir diferenciar se é um lúpus induzido por droga ou se é um lúpus primário, vamos assim dizer. Isso. A gente vê mais frequentemente que o lúpus induzido por medicação, ele, na grande maioria das vezes, é um lúpus mais cutâneo, articular, né? Pode ter acometimento de serosas, né? Com derrame pleural, derrame pericárdico, mas menos frequentemente ele tem um acometimento de sistema nervoso central, rim. É raro ser um lúpus grave, né? É um lúpus, geralmente um lúpus mais leve, né? Mais incomum, isso mesmo. A procainamida e hidralazina são consideradas de alto risco, em torno de 5%, mais de 5%. As de risco intermediário vai de 1 a 5%, exemplo, a isoniazida. A de baixo risco, a gente chama atenção para a minoxiclina, tá? Que é utilizada aí no tratamento de acne. A gente também tem a penicilamina, tá? E as medicações de muito baixo risco, que aí são as estatinas e os inibidores de TNF. Que pra gente é algo para não esquecer, né? Uhum. Tem aquelas medicações que nem estão na tabela, mas que são de muito, 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 muito baixo risco, mas que podem estar relacionadas, como os inibidores de bombas de prótons, entre outras medicações. Pode estar relacionada, né? Que pode estar relacionado também a aumento da fotossensibilidade. Isso, assim, a gente tem uma lista enorme de medicações que podem estar relacionadas. Tem um artigo francês de 2019 que listou mais de 116 medicações que podem estar relacionadas de diferentes classes. Então, assim, claro que a gente tem que lembrar do que é mais comum. Só um parênteses, aproveitando já o gancho, com relação ao uso do anti-TNF. Apesar de ser infrequente o lúpus induzido por droga pelo anti-TNF, os pacientes que fazem lúpus induzido pelo anti-TNF, eles podem positivar até mesmo anti-TNA, tá? E isso é uma particularidade quando é pelo anti-TNF, e também pode evoluir com nefrite lúpica, tá? Então, assim, não é usual isso nos pacientes com lúpus induzido por droga, mas quando é pelo anti-TNF, isso pode acontecer, tá? O que a gente precisa, assim, tirar dessa informação, né? Na verdade, eu acho que, assim, é não esquecer do lúpus induzido por droga, né? Que 5 a 10% dos pacientes com lúpus que chegam na nossa frente podem ter lúpus induzido por droga. E aí, nesses casos, a gente precisa estar alerta, porque a gente vai precisar ver qual que é a medicação relacionada e fazer a substituição. Ótimo. E aproveitando que a gente está falando de lúpus, né? Eu separei muita coisa de lúpus hoje eu vou falar bastante coisa. Vou falar de um abstract que foi apresentado, um abstract bem interessante, foi apresentado pelo grupo alemão, que voltou a falar de um tema que está bem alto no lúpus e no reumato como um todo, que é a terapia com CAR T-cell, né? Esse grupo alemão é um dos principais grupos que está estudando CAR T-cell no lúpus. Eles têm uma coorte de uma série de casos, na verdade, de 8 pacientes. E uma coisa que a gente tem que se perguntar é, será que a terapia com CAR T-cell ela também influencia na imunogenicidade induzida por vacinas? Então, o que eles avaliaram? Eles avaliaram se a resposta vacinal dos pacientes persistia após a terapia com CAR T-cell. E o que eles viram é que sim. Então, apesar dos pacientes evoluírem com negativação dos autoanticorpos relacionados ao lúpus, a resposta vacinal era preservada. E aí a gente tira um aprendizado. Provavelmente, os plasmablastos CD19 positivos são eles que são relacionados à fisiopatogênese do lúpus, e os plasmablastos CD19 negativos, ou seja, que não são afetados pela terapia CAR T-cell, eles são responsáveis ou têm uma grande parte de influência na resposta vacinal nos pacientes no geral. Apesar, na verdade, né, de fazer um reset do sistema imune, ela não tira a resposta vacinal do que o paciente teve previamente das vacinas que ele teve no passado. Isso é bem legal. Ótimo, Alexandre, perfeito. E ainda falando sobre a sessão anterior de lúpus induzido por drogas, teve uma aula nessa mesma sessão que abordou as vasculites induzidas por medicações. E aqui eu vou trazer alguns highlights, algumas informações importantes para a gente usar na nossa prática. Então, tem algumas pistas, né, que podem nos fazer pensar, né, nas vasculites induzidas por medicações, que são que é a chamada sorologia múltipla, né, aquele paciente que tem
padrão de ANCA PR3-MPO, né, o padrão P e o C-ANCA. Paciente com vasculite cutânea com citopenia associada, então lembrar que o paciente ter uma leucopenia e uma manifestação de vasculite é raro, não é esperado, tá? Então a gente fica com o pezinho atrás. E uma outra coisa que vai nos fazer pensar é a manifestação em pacientes idosos, né? Mais uma vez, os idosos aí aparecendo, múltiplas medicações, por múltiplas comorbidades, mas é uma população que tem uma prevalência maior, né? Tem um outro cenário também que a gente tem que pensar que é induzido por droga, não sei se foi falado na palestra, mas o paciente tem perfuração de palato, tá? Perfuração de palato, a gente tem que pensar que é induzido por droga no paciente com ANCA. Tem um trabalho, que é um trabalho italiano, que mostrou que paciente com perfuração de palato, por vasculite associada ao ANCA, era exclusivo de paciente que fez uso de cocaína. Então, isso é uma pérola que a gente tem que sempre lembrar. Verdade. Lembrando da cocaína associada ao uso do levamisol. O levamisol é um antialmítico que ele é colocado em associação com a cocaína para potencializar o seu efeito. A hidralazina também tem relação com vasculite induzida por ANCA. E às vezes pode vir em associação, tá? Não é raro um paciente com sintomas, com clínica de vasculite, e aí você dosar os anticorpos, tá lá, veio com o anti-DNA positivo, né? Veio com complemento consumido, e aí? Né? Isso pode ser secundário ao uso da medicação. Tá uma mistura, né? Outra medicação que a gente não pode esquecer, o metimazol, além das vasculites induzidas por drogas, clássico, do lúpus que é induzido por clássico. drogas, a gente teve uma aula nessa mesma sessão que abordou outras medicações que podem simular sinais e sintomas que são frequentes nas doenças reumatológicas. E aí, se a gente for entrar, né, das medicações que estão relacionadas à artralgia, à artrite, à mialgia, a gente vai falar um podcast inteiro. Perfeito. Né? Dá um episódio só disso, na verdade, né? E se você quer esse episódio, comenta aqui que a gente para um dia só para gravar sobre isso. Medicações que a gente não pode esquecer nunca. Inibidores da aromatase. Nunca. Esse daí, quando você sai da residência, você vai ver um monte. Isso. Então, assim, principal artralgia, né? E a artralgia de início precoce, no início do uso da medicação. Artralgia, mialgia, um quadro fibromialgia-like, né? Isso. E aí, na verdade, pode, em alguns casos, ter artrite associada e até simular um quadro de artrite reumatoide, tá? Mas o mais frequente associado é a artralgia. E aí, nesses pacientes, tem alguns estudos que mostram que a duloxetina pode ajudar, manter níveis de vitamina D acima de 30 também pode ajudar, tá? E aí, a gente lembra também dos inibidores de DPP-4, tá? Que são as gliptinas, as famosas gliptinas, que tem associação com a artralgia, e o que chama atenção é a artralgia severamente debilitante. Então, existe realmente no mecanismo de ação um aumento das citocinas. Alguns desses pacientes têm fator reumatoide positivo, né, e aproximadamente 10% dos pacientes. O que a gente sabe é que o tratamento realmente vai ser a suspensão da medicação. E após a suspensão, os pacientes tendem a melhorar, mas algumas vezes pode demorar até alguns meses para ver essa melhora. Outras medicações que a gente não pode esquecer, os retinoides, usados no tratamento de acne, que aí pode simular tanto quadros de artralgia inflamatória, lombalgia, espondilo-like, e até realmente fazer alterações radiográficas. A isotretinoína, que é o retinoide que é usado no tratamento da acne, né? Exatamente. Então, realmente pode simular um quadro espondilite-like, pode fazer entesopatia também. O que chama atenção, né, é que eles dificilmente vão fazer uveíte, vão fazer doença inflamatória intestinal, dactilite, pode, de certa forma, nos ajudar. Agora, um diagnóstico diferencial interessante é a síndrome SAFO, né, que os pacientes eles podem fazer uma acne severa e podem ter também sacroileite. Então, o que veio primeiro foi manifestação da medicação ou o paciente já tinha, é um diagnóstico diferencial. E aproveitando que você falou, né, dos inibidores da DPP-4, uma coisa que a gente se pergunta, nos pacientes, voltando a falar um pouquinho de lúpus, né, e eu prometo que vai ser a última vez que eu falar de lúpus hoje, né, tá bom? Uma coisa que a gente tem que se perguntar será que os inibidores de SGLT2 e DPP-4 são seguros nos pacientes com lúpus? E será que faz diferença usar um
ou usar outro. Por que eu estou falando isso? Porque nos estudos originais, né, com esses 2 medicamentos, os pacientes com lúpus foram excluídos do tratamento, foram excluídos da população de estudo. E o que um trabalho que foi apresentado no ACR agora, um trabalho americano, mostrou é que os pacientes que usaram esses medicamentos, na verdade, tiveram melhores desfechos. Tanto um quanto com outro medicamento, os pacientes tiveram menor risco, né, de desfechos cardiovasculares maiores e tiveram menor risco de progressão de piora da função renal. Os inibidores da ISGLT2 foram superiores para redução do risco, né, de desenvolver lesão renal aguda, doença renal crônica, hemodiálise, hospitalização, tá, e insuficiência cardíaca. Ou seja, o que parece que ambos os medicamentos são eficazes e o ISGLT2 é melhor ainda do que o inibidor de DPP-4. Então, se a gente tiver que escolher a nossa prática entre um e o outro no paciente com lúpus, a gente vai preferir o ISGLT2. E falando de ISGLT2 também, algumas séries de casos já têm mostrado que o inibidor de SGLT2 também tem a capacidade de reduzir a proteinúria nos pacientes com lúpus e nefrite lúpica e que tem redução da taxa da filtração glomerular. Ele também sugere como antiproteinúrico de escolha os inibidores da ISGLT2. E por que isso acontece? Parece que o inibidor de SGLT2 ele tem capacidade de estabilização também um pouquinho da membrana basal glomerular também. Então o remédio parece ser muito bom. E uma coisa que a gente tem que começar a se perguntar é com esses antiproteinúricos que a gente utiliza, tanto IECA ou associação de IECA e até mesmo com ISGLT2, se a gente reduzindo a proteinúria, a gente talvez não esteja mascarando uma atividade inflamatória renal, uma atividade imunomediada renal que a gente não está enxergando porque a gente está mascarando a proteinúria. Isso é uma coisa que a gente tem que começar, que vai dar muito pano para manga nos próximos anos. E o meu último abstract que eu vou trazer de lúpus, tá, para a gente encerrar, é um trabalho do grupo de Toronto, do Canadá. O que eles se perguntaram? Eles perguntaram, será que os pacientes com nefrite lúpica membranosa realmente são mais tranquilos? Será que realmente eles têm menor risco de progressão para doença renal crônica quando comparado com a nefrite lúpica proliferativa? E o que eles viram? Eles viram que a chance dos pacientes evoluírem ao longo de anos, tá? Esse foi um estudo retrospectivo, com um número bem grande de pacientes, foram 209 pacientes no total, tá bom? Esses pacientes tiveram um tempo grande de seguimento, e o que eles viram? Que em 2 anos e em 1 ano, a chance do paciente alcançar remissão renal completa foi semelhante entre os grupos, não teve diferença estatística, e quando eles viram ao longo dos anos também, dos estudos, não teve diferença estatística na chance do paciente progredir para doença renal crônica. Foi semelhante. Então, o que a gente tem que trazer de aprendizado disso? Que, apesar de muita gente saber que a nefrite lúpica membranosa é um quadro mais indolente, esses pacientes também progridem de maneira muito semelhante aos pacientes com as classes proliferativas. E dados esses que já foram mostrados em outros trabalhos. O que muda é que, em vez de ser uma progressão rápida, é uma progressão mais lenta e indolente. Porém, nem por isso, menos grave. Então, a gente tem que sim tratar esses pacientes também de maneira agressiva. Vou puxar agora um gancho, não é lúpus agora, mas é uma doença que pode sempre, gosta de vir junto com lúpus, que é falar um pouquinho de SAF, né? Então, uma coisa que a gente tem que se perguntar é, qual o risco do paciente com SAF obstétrica evoluir com uma manição trombótica? Então, isso foi avaliado no estudo do grupo chinês. Eles avaliaram de maneira prospectiva pacientes que tinham SAF obstétrica isolado. Eles avaliaram 186 pacientes com segmento médio de 5 anos. E quais foram os fatores associados à primeira trombose? Foram tripla positividade, né, para os 3 anticorpos antifosfolípides, anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteína. E o que foi associado à redução do risco de trombose foi o uso de AS e hidroxicloroquina. Mas assim, só para a gente ter uma noção do tamanho da grandeza disso. A razão de chances dos pacientes que tinham tripla positividade era de 11,6. Paciente que tinha hipocomplementenemia, redução do complemento sérico, razão de chances de 9. O quão protegeu, né, o quanto reduziu a chance do paciente evoluir com trombose naqueles pacientes que faziam uso de AS, a razão de chances foi de 0,1, reduziu muito o risco de trombose, pacientes que usaram a aspirina em baixa dose, e a hidroxicloroquina, uma razão de chance de 0,1. Então, realmente, só voltando a mostrar o quanto é importante
a hidroxicloroquina nos pacientes com SAF e por que alguns autores advogam que todo paciente com SAF tem que usar hidroxicloroquina. Isso é um debate para outro momento, mas só para a gente lembrar. Então, naqueles pacientes que têm SAF obstétrica, ficar bem esperto com aqueles pacientes triplo positivos e pacientes com hipocomplementemia. E talvez, né, mais para frente, a gente carece de evidência suficiente, a gente considerar nesses pacientes o uso de hidroxicloroquina associar além do AS, que esses pacientes já usam de maneira perene. Aproveitando que eu falei de SAF, eu vou falar de uma doença que eu gostaria de ter falado hoje, mas faltou tempo para a gente preparar isso. Eu vou falar de um anticorpo, pelo menos relacionado a ela, tá? Que eu vou falar do anti-SSA. O anti-SSA ele é frequente nos pacientes com esclerose sistêmica, mas será que ele está associado com algum fenótipo e alguma manifestação clínica nesses pacientes? Isso foi avaliado na maior corte de pacientes com esclerose sistêmica do mundo, que é a EUSTAR. Desses pacientes, 15% tinham um anti-SSA positivo. Esses pacientes tinham maior frequência de envolvimento muscular, uma maior PSAP no ecocardiograma do que os outros pacientes e tinham mais fibrose também na tomografia. E esses pacientes também tinham menor porcentagem de DLCO quando comparado aos outros pacientes, ou seja, pacientes com esclerose sistêmica com anti-SSA, a gente tem que ficar esperto porque são pacientes que têm maior gravidade, principalmente do quadro do ponto de vista pulmonar. E em relação às miopatias? Teve uma sessão muito boa, que falaram de pérolas no diagnóstico e manejo, tá? Então eu vou trazer algumas pérolas pra gente. Ressonância. A gente tem que lembrar que a presença de edema, ela não é específica para miopatia inflamatória, tá? Então, edema muscular na ressonância não é igual a miopatia inflamatória. Algumas miopatias genéticas podem ter edema. Com relação aos autoanticorpos nas miopatias, eles são mutuamente exclusivos. O que é isso? O seu paciente ele tem o anti-Mi2, ele não vai ter um anti-MDA5 positivo e vice-versa. Então, o paciente vai ter só um autoanticorpo. Se eu tiver mais de um autoanticorpo positivo, provavelmente tem algum falso positivo. E o que é interessante dos painéis de autoanticorpos, né, que foi mostrado no trabalho, que ainda não foi publicado e foi citado na apresentação, é que esses painéis de autoanticorpos, dependendo do método, ele pode dar falso positivo e pode dar falso negativo, e quando você muda o método do exame, o paciente às vezes que era negativo, ele vira positivo. Então, é muito importante a gente avaliar realmente se tem uma correlação clínica, do fenótipo clínico do paciente, com o autoanticorpo positivo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que classicamente ele se apresenta para mim como um quadro de o anti-Mi2 positivo, um paciente com quadro de racho cutâneo predominante, isolado, sem mais nada. E aí eu faço o painel de autoanticorpo, esse paciente vem com JO1 positivo e não tem mais nada para pensar num JO1. Então, será que realmente é verdadeiro isso? O mesmo ao contrário outros exemplos que inclusive a gente vê às vezes no ambulatório da Unifesp. O paciente às vezes ele tem um quadro clínico típico de uma dermato miopática e vem com MDA5 positivo de maneira isolada, e quando você vai olhar o painel de autoanticorpos desse paciente, ele só tinha um anti-MDA5 positivo embaixo do título. Então, provavelmente, esse MDA5 era um falso positivo. Na verdade, o paciente deve ter um outro autoanticorpo, porque naquele painel que a gente fez não tinha uma sensibilidade ou não tinha uma qualidade suficiente para avaliar aquilo. Isso é bem importante, clínicas, né? Mas precisamos sempre tentar fazer, né? Nunca considerar os exames laboratoriais como a verdade absoluta. Agora, puxando o gancho, né, ainda falando sobre as manifestações secundárias ao uso de medicações, não tem como não falar sobre os inibidores de checkpoint. Né, os inibidores de checkpoint que tanto podem trazer manifestações de artralgia, de artrite, também podem fazer quadros de miopatia inflamatória, tanto em musculatura periférica, né, aquelas miopatias inflamatórias proximais, mas também ter comprometimento de musculatura mais axial, do ponto de vista de causar disfagia, de causar comprometimento da musculatura respiratória também. O prognóstico é super reservado nesses pacientes, né? Muito ruim, mortalidade muito alta. E aí a gente chama atenção para o clássico 3Ms, né, que é o comprometimento do miocárdio, associado à miastenia graves e a miosite, que é realmente a manifestação que a gente tem que ficar de olho, porque o risco de mortalidade é altíssimo e que a gente tem que agir de forma rápida e eficaz, né? Alguns outros destaques, algumas outras pérolas. A gente sempre lembra de hipogama-globulinemia nos pacientes com ANCA associada, mas a gente também tem que lembrar que todo paciente que está usando Rituxi, independente da doença de base, ele pode evoluir com hipogama. E aí é uma pérola, na verdade, que a gente vai usar na reumatologia como um todo, não só nas miopatias. Lembrar que o rituximab, ele é uma causa, né, de hipogama-globulinemia secundária,
Nossos pacientes com doenças reumáticas imunomediadas, eles podem apresentar um espectro de imunodesregulação, ou seja, eles já vir associado com uma hipogama primária, além da nossa doença de base. Então, são pacientes que têm imunodesregulação. No paciente que ele não tem uma hipogamaglobulinemia prévia, eu começo a fazer o rituximab, ele começa a evoluir com infecção de repetição, eu tenho que lembrar de dosar as imunoglobulinas desse paciente. Se ele tiver uma hipogama, eu posso considerar a troca do rituximab para o tratamento, se tiver a possibilidade, ou fazer a reposição de imunoglobulina concomitante ao rituximab, enquanto o paciente estiver usando o rituximab. Tá? Sempre lembrar de dosar antes de começar o rituximab, ou na verdade, sempre que eu tiver algum diagnóstico de alguma doença reumática imunomediada, já dosar no momento do diagnóstico as imunoglobulinas. Outra pérola agora, né? Lembrar de um tratamento que está ficando cada vez mais evidente, está ganhando cada vez mais o cenário nas miopatias, que são os inibidores da JAK. Ela citou um caso de uma paciente que tinha uma calcinose refratária a diversos tipos de tratamento, uma calcinose universal, que tinha inclusive flexo em algumas articulações. Começou o inibidor de JAK, o paciente evoluiu com resolução completa da calcinose, inclusive mostrado por exame de imagem. Então a gente tem que lembrar do JAK no paciente refratário. Outra pérola: hidroxicloroquina nos pacientes com dermatomiosite. Lembrar que alguns pacientes com dermatomiosite, principalmente aqueles pacientes que têm um anticorpo anti-SAE positivo, né, o anti-SAE positivo, esses pacientes, quando iniciam hidroxicloroquina, podem evoluir com um quadro de eritrodermia difusa e esfoliação, né, um quadro descamativo bem extenso. Nesse paciente, a gente tem que evitar a hidroxicloroquina. Lembrar que a hidroxicloroquina, para o tratamento do quadro de dermatomiosite, o tamanho do efeito é muito pequeno. Provavelmente não vale tanto a pena a gente usar hidroxicloroquina nesses pacientes, com dermato no geral, mas nesses pacientes com SAE positivo a gente tem que evitar. E nos pacientes com anti-MDA5, talvez ele tenha até algum benefício para o quadro cutâneo e não está associado à piora do quadro cutâneo. Outra pérola: se você vê um paciente com uma biópsia muscular, tá, que vem sugestivo de polimiosite / mitocondriopatia, ou seja, a sobreposição de doença mitocondrial com polimiosite, tá bom? A gente tem que pensar que esse paciente é um subtipo, na verdade, de miosite por corpúsculo de inclusão, e parece que esses pacientes, eles respondem ao tratamento imunossupressor. Então, se você vê esse subtipo, não jogue a toalha pensando que às vezes é só uma miopatia por corpúsculo de exclusão, talvez seja um fenótipo de doença diferente, ele pode responder à imunossupressão. Então, não jogue a toalha nesses pacientes. Outra pérola também nessa sessão foi o uso de plasmaférese e rituximab nos pacientes com quadros muito graves, tá? Principalmente nos pacientes com miopatia necrosante imunomediada. E o que fazer naqueles pacientes com miopatia grave e refratária? Uma opção que foi citada nessa sessão é o uso da plasmaférese com associação ou não ao rituximab. Tá? Então a gente pode fazer a plasmaférese, depois a gente faz o rituximab e pode até mesmo considerar, após a plasmaférese, fazer a imunoglobulina. E uma coisa que muitas pessoas perguntam, agora falando das miopatias no geral, é o tempo de imunoglobulina, por quanto tempo que a gente vai fazer, tá? Então, o que foi debatido posteriormente entre os autores, entre os palestrantes, é que nos pacientes com dermatomiosite, muitas vezes a gente começa a fazer imunoglobulina por alguns meses, geralmente por 6 meses, o paciente está em remissão, você consegue espaçar e tirar a imunoglobulina. Diferente dos pacientes com miopatia necrosante imunomediada, esses pacientes, na maioria das vezes, eles ficam dependentes de imunoglobulina e fazem imunoglobulina, muitas vezes, de maneira perene. Tá? O que eles comentaram é que você pode espaçar a imunoglobulina a partir do momento que o paciente está em remissão. Se você tiver acesso, a gente está falando no Brasil, a gente não sabe o quanto que isso é difícil, uma possibilidade, em vez de você fazer a imunoglobulina endovenosa, é você fazer a imunoglobulina subcutânea. Mas o que eu achei interessante que eles comentaram é que os pacientes com miopatia necrosante imunomediada, foi consenso entre os palestrantes que é muito difícil de tirar a imunoglobulina desses pacientes. Quando você tira, a tendência é o paciente recidivar. É isso aí, pessoal. Pessoal, então, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Spotify. Faça a classificação, dê 5 estrelas, isso é muito importante pra gente, ajuda o nosso trabalho a chegar em mais pessoas. Perfeito, pessoal. Até a próxima.